Boa noite. Welcome to our last night at the conference. Seja bem-vindo à nossa última noite da conferência. I'm really, honestly, very honored to be here with you guys and to be able to teach. Sendo muito honesto, eu me sinto profundamente honrado de estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra. I feel a little bit nervous actually to teach at these things. Eu fico até um pouco nervoso de ensinar, né, em ambientes assim, conferências. Yeah, because it's different. It's not my church. Porque é diferente, não é minha igreja, né? Então, I know everybody at my church. I know, where they're at. eu conheço todo mundo na minha igreja, eu sei onde eles estão, né, So, qual a fase que eles têm vivido. It's a little bit different when you come to a conference with a bunch of people you don't know really well. Então é um pouco diferente quando você vem a uma conferência com várias pessoas que você não conhece tão bem. Okay, so tonight what I want to do is I want to talk about the actual theme verse that we have up here. Então essa noite o que eu gostaria de fazer é, na verdade, falar sobre esse tema, esse versículo tema que nós temos aqui na tela. I'm going to talk about 3 points, but I'm going to focus in on the last 2. Eu vou falar sobre 3 pontos, mas eu quero colocar meu foco sobretudo nos 2 últimos. But let's read the verse together. Mas vamos ler então esse versículo juntos. And then we can I'll pray and then we can get in and start. E aí eu vou orar e nós podemos de fato começar. 1 and 2, right? Yeah, just one. Então, 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Okay. Let me pray again real quick for us. Deixa eu orar mais uma vez. Father, we ask that you would bless this time in your word. Pai, nós te pedimos que abençoe esse tempo na sua palavra. Fill us with your Holy Spirit. Encha-nos com teu Espírito Santo. Open up everything that we have to receive your word. Abra tudo o que precisamos para receber tua palavra. And help us up front to give your message to your people. E nos ajude a trazer a sua mensagem ao seu povo. Please come and guide this time. Por favor, venha e guie esse momento. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Okay, so Pode deixar, ele falou. yeah, leave that. Deixa. Pode deixar. Ou tem alguma coisa na frente? O banco está na frente. Put it behind me, yeah. You gotta put on no. Por lá. Valeu. Okay, so when Paul starts off with these 2 verses, Então, quando Paulo começa com esses 2 versículos aqui, he starts off with something that's so simple but very profound. ele começa com algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. He says, "Be strong in the grace that is in Christ Jesus." Ele começa dizendo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. And it's so little, but it's so important. Isso parece tão pequeno, mas é tão He importante. doesn't say be strong in yourself. Ele não fala, fortifique-se em si mesmo. He doesn't try to say be strong in your friendships, your Ou relationships. fortifique-se nas suas amizades e nos seus relacionamentos. It's all based upon the grace of Jesus Christ. É tudo estabelecido, baseado na graça de Jesus This is Cristo. important because you're not supposed to be strong on your own. Isso é importante porque você não deve fortalecer-se em si mesmo. Never does he say, hey, suck it up, pull yourself up by your bootstraps and be strong. E também ele não está dizendo, engole esse choro, fica firme e seja forte por si mesmo. Be strong in Jesus' grace. Seja forte na graça de Jesus. Well, that's a lot easier for us. Bom, é muito mais fácil para nós. Because grace, like we were just singing, is something that we don't deserve, we Porque didn't earn. graça, tal como cantávamos anteriormente, é algo que nós não merecemos, não compramos. And so if we don't have to do something to get it, it makes it a lot easier to be strong in Então, that. se nós não temos que fazer algo para merecer isso, é muito mais fácil sermos fortalecidos ou fortes nisso. Paul talks about this in a couple passages. Paulo fala sobre isso em algumas passagens. 1 Corinthians 15, verse 10, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. and then also Colossians chapter 1, verse 29. E aí também Colossenses capítulo 1, versículo 29, Yeah. 29. Okay? In 1 Corinthians 15, verse 10, he says this. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei
mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paul says that he did more work than all the other apostles. Paulo está dizendo aqui que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. That's a huge claim to make. Na verdade, essa é uma declaração grandiosa a ser feita. Okay, he says, man, I did more than all the rest of them. Ele falou, gente, eu fiz mais do que todos eles, But he says, but not me, mas não eu. the grace of God that was with me. A graça de Deus que estava comigo. You see, the grace of God manifested itself in a form of strength for Paul to carry out the work. Ou seja, a graça de Deus manifestou-se na vida do Paulo como força para a continuidade da obra. That's one way that grace works in our lives. Essa é uma maneira como a graça trabalha nas nossas vidas. Colossians chapter 1, he says kind of the exact same thing. Colossenses capítulo 1, ele basicamente diz a mesma coisa. Verse 29. Versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. He's talking about his work to raise up everyone in maturity in Christ. Ele está falando do seu trabalho de erguer várias pessoas à maturidade em Cristo. And he says, this is what I strive for. E ele disse, é por isso que eu luto. But I do it according to his working, which works in me mightily. Mas eu faço a partir da obra dele, da força dele que atua em mim poderosamente. So again, this is another form of it's the grace of God giving him strength to do what he needs to do. Então, novamente, essa é a manifestação da graça de Deus, dando força a ele para aquilo que ele precisasse fazer. Okay? So when Paul writes to Timothy Então, in this quando chapter, Paulo escreve a Timóteo nesse capítulo, he says, be strong in the grace of God. ele diz, fortifique-se na graça de Deus. Do everything by his strength, by his power to carry out his ministry. Faça tudo na força dele, no poder dele, para que o ministério dele seja realizado. Okay, so then once we rely upon his strength, Então, uma vez que nós dependemos, nos sustentamos na força dele, then we can move into the rest of what this passage is talking about. então podemos nos mover ao restante daquilo que essa passagem está afirmando. Okay, so what does he say? Então, o que ele está dizendo? He says, the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Ele está dizendo, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Okay, the second thing I want to talk about here is committing these things to people. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre entregar essas coisas a outras pessoas. Okay, so this word commit is very important when we talk about it in the Greek. Essa palavra confie aqui utilizada, no grego é uma palavra muito importante. It means to give or to entrust. Significa dar ou significa confiar, né? Como está aqui. And we're doing that to another person for protection or for safety. E nós estamos fazendo isso a uma outra pessoa para proteção ou segurança. So you're entrusting something to someone else so that they could protect it or keep it safely. Então você está confiando algo a uma outra pessoa para que ela possa proteger, manter a salvo. Okay, now we see this word several times throughout the New Então Testament. nós vemos essa palavra, essa expressão sendo utilizada várias vezes no Novo Testamento. In Acts chapter 14, verse 23, Em Atos capítulo 14, versículo 23, it talks about them appointing elders in all the churches. está falando de apontar, de levantar anciãos em várias igrejas. And it says, and then they committed them to the Lord in whom they had believed. E aí é dito que confiaram eles ao Senhor em quem tinham crido. So they're saying, we're going to give these leaders of the church to the Lord because the Lord will take care of Então ele them. está afirmando, nós vamos dar esses líderes da igreja ao Senhor, porque o Senhor cuidará deles. And then we see the same thing in Acts chapter 20. Nós vemos a mesma coisa em Atos 20. He talks about commending these people to the Lord. Ele fala sobre encomendar, sobre confiar essas pessoas ao Senhor. Okay, now, this is something that's really important because the Lord is so powerful, he can do whatever. Isso é algo tão importante, porque o Senhor é tão poderoso de modo que ele pode fazer qualquer coisa. He takes care of all the people that we entrust to him. Ele cuida de todas as pessoas que confiamos a ele. That's why the leaders of the church, the elders, were entrusted to the Lord. É por isso que os líderes da igreja, esses anciãos, foram confiados ao Senhor. This is the same thing that we should do when we present our children to the Lord in front of the church. Essa é a mesma coisa
coisa que nós estamos fazendo quando nós apresentamos, dedicamos os nossos filhos na igreja, ao Senhor. We're entrusting the Lord to take care of them. Nós estamos confiando ao Senhor essa tarefa de cuidar deles. We do that with missionaries when we send them out. We're saying, we trust you, Lord, that you are going to take care of these people. Nós fazemos isso com missionários. Quando nós estamos enviando, nós estamos dizendo, Senhor, nós sabemos que o Senhor vai cuidar dessas pessoas. Okay, so this looks beautiful, right? Então isso é lindo, não é verdade? But here's the thing when we talk about 2 Timothy. Mas eis o que a gente quer falar aqui em 2 Timóteo. In 2 Timothy, he's not talking about entrusting people to the Lord. Aqui em 2 Timóteo, ele não está falando de confiar pessoas ao Senhor. He says he's talking about trusting the word of God and giving it to men. Então ele está falando de pegar a palavra de Deus e dar essa palavra a homens. Okay, that changes everything, right? Isso muda tudo, não é Because to verdade? give something to the Lord, he's ultimately faithful. Porque dar algo e confiar algo ao Senhor, ele é fiel em definitivo. But when you give something to men, men are not faithful. Mas quando você confia algo a homens, homens não são fiéis. We are sinners. Nós somos We pecadores. will fail you. Nós falharemos com você. Why do you see people who are so wounded out there not going to any church? Então por que você vê pessoas às vezes tão machucadas e feridas aí fora, não querendo mais participar de igreja alguma? Because some pastor or some leader wounded them. Porque algum pastor ou algum líder feriu essas They did pessoas? something wrong. They failed in some way. Fizeram algo a essas pessoas ou falharam em algum aspecto? And then the person who was trusting in that pastor gets wounded. E aí a pessoa que confiava nesse pastor torna-se então ferida. But this is the emphasis of this entire verse. Mas essa é a ênfase desse versículo inteiro. Okay? So this is really important for us to understand. Então isso é muito importante para compreendermos aqui. We are called to trust the things of God to other human beings. Somos chamados a confiar as coisas de Deus a outros seres humanos. Okay, now, one of the things the main thing that he's talking about here, sorry. Então, o que há de principal que ele está falando aqui, He's talking about, he says, the things that you have heard from me among many witnesses. as coisas que você ouviu me dizer na presença de muitas testemunhas. Okay, what is that? O que é isso? Okay, well, he's talking basically about the Word of God. Bom, ele está basicamente falando sobre a palavra de Deus. Paul was teaching, he was a teacher, Paulo estava ensinando, ele era um mestre, among other things, right? entre outras coisas que ele também And era. so as he was teaching, he says, those things that you heard me teach, Então, enquanto ele ensinava, ele dizia o seguinte: as coisas que você me ouviu ensinar, that I taught among other people too, que eu ensinei em meio a outras pessoas também, that's what you're going to take and you're going to give to other men. é isso que você vai pegar e é isso que você vai confiar a outros homens. He's talking about the Word of God. Ele está falando sobre a palavra de Now, Deus. remember, the majority of the New Testament books were written by Paul. Lembre-se, a maioria dos escritos do Novo Testamento foram escritos por Paulo. So when Paul's talking about the things that he taught, he's talking about the New Testament. Então, quando Paulo está falando sobre as coisas que ele ensinou, ele está falando essencialmente do Novo Testamento. And this is all connected with what we've talked about before. I mentioned earlier Acts 2:42. E isso está conectado com aquilo que nós já conversamos. Por exemplo, eu falei anteriormente, mencionei Atos 2:42. Acts 2:42, it says that the early church dedicated themselves to 4 things. Atos 2:42 declara que a igreja primitiva dedicava-se a 4 coisas: Okay? The apostles' doctrine, a doutrina dos apóstolos, fellowship, comunhão, the breaking of o bread, partir do pão and prayer. e orações. Okay, 4 things that are sort of like pillars. They're main ideas within the church. 4 coisas que eram de fato assim algo como os pilares ou ideias chaves da igreja primitiva. This is what they were practicing. Era isso que eles estavam praticando. Okay, this is the apostles' doctrine. Essa é a doutrina dos The apóstolos. things that Paul taught. As coisas que Paulo ensinou. Okay, so we take the word of God Então nós pegamos a palavra de Deus and we commit them to other people. e confiamos a palavra de Deus a outras pessoas. Okay, now this is connected to our theme here in the whole conference. E isso está conectado com o nosso tema da conferência como um todo. We're taking information and we're transmitting it. We're transferring it to other people. Nós estamos pegando a informação e estamos transmitindo, estamos transferindo a outras pessoas. And this is the idea of discipleship. E essa é a ideia por trás do discipulado. This goes back to Matthew 28. Isso volta lá para Mateus 28. Okay, we have the Great Commission. Nós temos a grande comissão. He says, go and make disciples. Vá e faça discípulos. One of the things that he says right after that Uma das coisas que ele diz logo após essa is declaração teaching them all the things that I said. é ensinando a eles tudo o que eu vos ensinei. Or in other words,
teaching is part of the discipleship process. Ou, em outras palavras, ensino é parte do processo de discipulado. That's why Paul can say the things that I taught to you, you pass to other people. É por isso que Paulo dizia, as coisas que eu ensinei para você, você pegue e passe a outras pessoas. Okay, but here's one of our main points in this conference. Mas eis um dos pontos principais para nós aqui nessa conferência. The ministry is about people. O ministério é sobre pessoas. Okay? I mean that's key for us to understand. Isso é chave para a gente entender. The ministry is about people. O ministério é sobre pessoas. Okay, now this is hard for me. Isso é difícil para mim. This gets hard for a lot of Americans. Isso é difícil ou se torna difícil para muitos americanos. Some of you guys know Pastor Bill Holdridge. Alguns de vocês conhecem o pastor Bill He's Holdridge. been down here a ton of times. Ele já veio para cá várias vezes. One of the things that he said that will always stick with me. Uma das coisas que ele disse que sempre assim eu vou guardar comigo. He said the biggest mistakes that he made in the ministry Ele disse que os maiores erros que ele cometeu no ministério were when he wasn't focusing on people, he was focusing on other tasks. é quando ele não estava colocando o seu foco em pessoas, mas colocando o seu foco em tarefas. And he said if he could go back, he would change all of that. E ele of course. disse, se eu pudesse voltar, eu mudaria isso tudo. Okay, now for you guys as Brazilians, Para vocês, como brasileiros, this is more natural. isso é mais natural. Brazilians in general are just far more relational. Brasileiros, via de regra, são muito mais relacionais. You guys know what it means to have strong relationships. Vocês sabem o que significa ter relacionamentos fortes. You emphasize relationships. Vocês enfatizam relacionamentos. People would prefer to not move to another city and get a job Pessoas escolhem, inclusive, não mudar para uma outra cidade e ter um emprego in order to stay at home and be close to their families. de modo a ficar na sua cidade e mais perto da sua família. Okay, financially, that's not the best decision. Financeiramente, essa não é a melhor decisão, But relationally, emotionally, it is the best decision. mas relacionalmente e emocionalmente se torna a melhor decisão. So I know not all Brazilians are like that exactly, but in general, you guys are way better than us. Então, eu sei que nem todos os brasileiros são assim, mas em geral vocês são muito melhores do que nós. Okay, I struggle. Eu luto. I'm programmed to be task-oriented. Eu sou programado para ser orientado por tarefas. You put a list of tasks in front of me, I will dominate that list. Você põe uma lista de tarefas na minha frente, eu domino essa lista. It's like this will be my focus until I finish the last Eu item. falo, isso daqui vai ser meu foco até eu terminar, até o último item. I don't care if I have to step on you. Eu não me importo se eu preciso passar por cima de você. I don't care if I have to push my mother out of the way. Se eu tenho que tirar minha mãe do caminho, I will get that list done. eu vou completar aquela lista. But that's not necessarily good for the ministry. Mas isso não é necessariamente bom para o ministério. Okay? Because the ministry is about ministering to people. Porque o ministério diz respeito a ministrar a pessoas. It's about knowing them and reaching them on a soul, spiritual level. Diz respeito a conhecer as pessoas e tocá-las num nível de alma, de espírito. And one of the problems that we have a little bit in Calvary Chapel E um dos problemas que nós temos, talvez, aí na Calvary Chapel, is that we don't emphasize discipleship very often. é que nós não enfatizamos tanto o assunto do discipulado, I actually ou tão frequentemente. heard a pastor say this. Eu, na verdade, já até ouvi um pastor dizendo, He said, "Hey, if you guys want to be discipled by me, I already know. Ele disse, se vocês quiserem ser discipulados por mim, you come Wednesday night, you come Sunday morning, and I will disciple you." venham às quartas e aos domingos e eu vou discipular você. That's not discipleship. O que ele está dizendo, eu vou discipular de púlpito. Isso não é discipulado. Okay? That's teaching. Isso é ensino. Teaching is part of discipleship, Ensino é parte do discipulado, but that's not what we see in the Bible as discipleship. mas não é isso que a Bíblia chama de discipulado. Okay? We see examples that are incredible. Nós vemos exemplos que são incríveis. We see Jesus. Nós vemos Jesus. Jesus chose a small group of men, Jesus escolheu um pequeno grupo de homens and he lived with them. e ele viveu com He eles. ministered with them. Ele ministrou com He eles. showed them how to do ministry, Ele mostrou a eles como fazer o and then he ministério gave them opportunities to do ministry. e aí os concedeu oportunidades de realizar o ministério. Okay? And these guys were far from perfect. E esses caras estavam muito longe de ser But perfeitos, Jesus was with them mas Jesus estava com eles, to walk with them, caminhando com to eles, guide them, guiando to eles, speak into their lives, falando às suas vidas, of course, teaching them. obviamente
somente ensinando a eles, but he was doing so much with them, mas ele estava fazendo tanta coisa com eles, sharing his life. compartilhando sua vida. Okay, now our discipleship is never going to be like Jesus. O nosso discipulado, obviamente, nunca será como o de Jesus. We don't even live in the same type of culture A as gente não Jesus. vive nem no mesmo tipo de cultura que Jesus vivia. So it's going to change the dynamics. Então vai mudar assim a dinâmica. But we can see the principle. Mas nós podemos ver os princípios. Jesus shared his life with his disciples. Jesus partilhou sua vida com seus discípulos. Okay? This is exactly what Jesus did. É exatamente isso que Jesus fez. So, are we going to teach people? Então nós vamos ensinar pessoas? Absolutely. Com certeza. But that's not discipleship. Mas isso não é discipulado. That's one part. Isso é uma parte dele. Okay? We're called to open up our lives, Nós somos chamados para abrir as nossas vidas. to give of our time, De give up, right? To give up. De dar do nosso tempo to strengthen these people. para fortalecer essas pessoas. When I became a Christian in high school, Quando eu me tornei um cristão lá no ensino médio, né? I really didn't have anybody that helped me. Eu não tinha ninguém assim para me ajudar de I verdade. had several people that I could talk to and ask questions, Eu tinha várias pessoas que eu podia chegar para eles e fazer algumas perguntas. and I had a lot of questions, E eu tinha muitas but perguntas. I had no one that walked with me. Mas eu não tinha ninguém para caminhar comigo. No one told me what a devotional life was like, Ninguém me falou o que era uma vida devocional. or that I should even have a devotional life. Ou que eu deveria sequer ter uma vida Okay? devocional. My first year as a Christian was okay, O meu primeiro ano como cristão foi ok, but then I went off to college. mas aí eu fui para a faculdade. Okay? And when I was there, I got involved in a couple different groups. E aí quando eu cheguei lá, eu me envolvi em diferentes grupos. Okay? The first group was so instrumental in my first year of college. O primeiro grupo foi tão fundamental no meu primeiro ano de faculdade. They brought me in. Eles me acolheram. They said, "Hey, this is what a devotional time is supposed to be like. Eles falaram, tempo devocional deveria ser isso daqui, ó. This is why we do a devotional time. E deixa eu te falar, é por isso que a gente faz tempo devocional. And this is what the Bible's all about." E é sobre isso que a Bíblia fala. And they began to train me and talk with me and pray for me. E começaram a me ensinar e me treinar e falar comigo e orar por mim. Okay? Then the next year I got involved with another group. No ano seguinte me envolvi então com um outro grupo. Okay? And this group has an emphasis on individual discipleship. E aí esse outro grupo tinha uma ênfase no discipulado individual. And there was this guy, he was on staff with this organization. E aí tinha esse cara, ele fazia parte do staff, da equipe dessa organização. And his name was Ken. O nome dele era Ken. He wasn't that much older than me, Ele não era muito mais velho do que eu, because he had just graduated from college a few years before. porque na verdade ele havia acabado de se formar há alguns anos apenas. But compared to a 19, 20-year-old, he was like, man, super old. Mas comparado com um moleque de 19, 20 anos, ele era coroa já. Okay? I mean, this guy was, he had so much more experience than I did. Então ele tinha tanto mais, ou tão mais experiência do que eu tinha, And he saw something in me. e ele viu algo em mim. And he said, I want to meet with you. Ele falou, eu quero me encontrar com você. He started a Bible study with me and my friends. Ele começou um estudo bíblico comigo e meus amigos. And then he wanted to meet with me one-on-one. E aí começamos a nos encontrar apenas eu e ele. He wanted to know what was going on in my life. Ele queria saber o que estava rolando na minha vida. Sometimes he wanted to teach me something Às specific. vezes ele queria me ensinar algo específico. Sometimes he wanted to speak into my life. Às vezes ele queria falar a minha vida. And we begin to have this relationship, E nós começamos a desenvolver esse relacionamento. meeting together, Nos encontrando. him challenging me to be better, Ele me desafiando a ser alguém him melhor. teaching me how to do certain things, Me ensinando como fazer algumas coisas. giving me a vision for life and for Me ministry. dando uma visão para a vida e para o ministério. And all of a sudden, my whole perspective was changing. E aí, de repente, toda a minha perspectiva transformou-se. I remember he started talking about having an eternal perspective. Eu me lembro dele me falando sobre ter uma perspectiva eterna. He said, we got to look at the things that are eternal, Tom, Ei, Tom, olha para as coisas que são eternas. because all the things in this world, they're all going to burn. Porque todas as coisas que estão nesse mundo, elas vão queimar. So we got to focus in on God, Então nós precisamos colocar nosso foco em Deus, the Word of a God, palavra de Deus and the souls of men. e as almas dos homens. He's like, that's what we got to live for. É para isso que a gente tem que viver. Man, that was revolutionary for me. Para mim foi revolucionário. I never thought about that Eu nunca before. pensei sobre isso antes. Yeah, everything else we live for is going to burn up. Tudo o resto que a gente vive então vai queimar? All the money that you make, Toda a grana que você faz, all the properties that you buy, todas as propriedades que você compra, all your nice clothing, todas as suas roupas incríveis, it's all going to burn. tudo vai queimar. All of it. Tudo. And then it's just going to be you and God. E aí vai ser apenas você
e Deus. And then the word of God lives forever. E aí a palavra de Deus permanece para sempre. And then there's going to be the souls of other people. E haverá então as almas de outras pessoas. And so it's going to be, hey, what did you do to reach these souls? Então a pergunta é o que você fez para alcançar cada uma dessas pessoas? Man, that's heavy. Isso é pesado. That's life-changing. E isso é assim de transformar a vida de qualquer um. If that was all he taught me, that would have been enough. Porque se ele tivesse me ensinado apenas isso, já teria sido suficiente. But he kept going. Mas ele foi adiante. Okay, this is what we talked about. He invested in my life. É sobre isso que a gente está falando. Ele investiu na minha vida. Okay, now we don't like to do that because what you're doing is you're comparing somebody to money. A gente não gosta de fazer isso porque parece que às vezes você está comparando uma pessoa com dinheiro, né? Investment is you take your money and you put it into a certain account, you invest in these different stocks or bonds. Então, quando a gente está falando de investimento, você pega seu dinheiro, você investe em algum lugar, em alguma ação, em alguma bolsa, né? Você está investindo. So we're going to invest in a human being. E aí a gente está investindo num ser humano. And so it's like, so how much am I worth? You know? Então, quanto é que eu valho, né? Okay, but we use that. It makes sense. Mas a gente usa essa expressão e ela faz sentido. Okay, we're taking of our time. Nós estamos tirando do nosso tempo, of our knowledge, do nosso conhecimento and our experience. e da nossa experiência. And we're sharing that with somebody else. E nós estamos compartilhando isso com uma outra pessoa. And the hope is that person will receive, E a esperança é que aquela pessoa receba, grow, cresça and take that out somewhere else. e pegue isso e passe adiante. Okay? That's exactly what Jesus did. É exatamente o que Jesus fez. It's exactly what Paul did. É exatamente o que Paulo fez. You guys ever notice that Paul always travels with a posse? Vocês já notaram que Paulo sempre está viajando com um companheiro? Okay? He always has a group with him. Ele sempre tem um grupo com ele. Okay? Why is that? Por que isso? Because he was teaching people about the ministry. Porque ele estava ensinando as pessoas sobre o ministério. He was teaching them about the Word of God. Ele estava ensinando sobre a palavra de Deus. And so he was taking of the Word of God and he was committing it to other people. Então ele estava extraindo coisas da palavra de Deus e confiando a outras pessoas. Who was traveling with him? Quem é que está viajando com ele? Luke, the physician. Lucas, o médico. Luke wrote the book of Luke and the book of Acts. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. If you count the New Testament in terms of verses, Se você contar o Novo Testamento no que diz respeito a versículos, Luke wrote more of the New Testament than any other author. Lucas escreveu mais no Novo Testamento do que qualquer outro autor. How did that happen? Como que isso aconteceu? He traveled with Paul. Ele viajou com Paulo. Paul discipled this guy. Paulo discipulou esse cara. And so as he receives from Paul, he starts taking notes. Então, enquanto ele recebe de Paulo, ele começa a fazer anotações. And then we're being blessed by Luke now 2,000 years later. E aí nós ainda hoje, 2000 anos depois, estamos sendo abençoados por This Lucas. is the power of discipleship. Esse é o poder do discipulado. You know, one of the things, it's kind of idealistic, but one of the things you can talk about, Uma das coisas é um tanto idealista, mas uma das coisas que nós podemos falar aqui it's called spiritual multiplication. fala de multiplicação espiritual. Okay? The idea is if I have 3 guys that I disciple, A ideia é basicamente o seguinte: se tem 3 caras que eu estou discipulando, and I train them up as best I can, e eu treino esses caras da melhor maneira que eu consigo, and then I send those guys out to disciple other people, e aí eu envio esses caras para discipular outras pessoas, and each one of them disciples 3 more. e aí cada um deles discipula mais 3. You guys can see the principle, right? Você consegue perceber o princípio, não é The verdade? number of disciples is multiplying. O número de discípulos passa então a multiplicar-se. And all you're doing is trying to invest in 3 guys' E lives. tudo que você está fazendo é tentando investir na vida de 3 pessoas. No, it could be 1 person. Poderia ser uma Could be pessoa, 2. 2, Could be 10, poderia 12. ser 10, 12, Okay? Whatever you can handle. o tanto que você conseguir. Okay? But the idea is you're taking what you've received and you're committing it to men for safety and for preservation. Mas a ideia é você pega aquilo que você recebeu e você confia a outros homens para preservação e para que aquilo esteja em segurança. Okay? I was blessed. I had this guy Ken. Eu fui tão abençoado por ter esse cara, o Ken, na minha vida. Still friends with him. Ainda sou amigo dele. Okay? Met up with him one of the last times I was in the United States. Last Me year. encontrei com ele uma dessas vezes que eu estive lá nos Estados Unidos no ano passado. Okay? This is a very special relationship. Então, esse é um relacionamento muito especial. And to be honest, I've never found anybody else who has done that with me. E, para ser honesto, eu nunca encontrei uma outra pessoa que tenha feito isso Okay? comigo. My pastor loves me. O meu pastor me ama, Okay? He helps me ele me whenever I need it. ajuda quando eu preciso, But it wasn't like this. mas não foi assim. It wasn't a guy who was like, hey man, are we getting together this week? Não foi como esse cara que fala, ei, cara, e aí, a gente vai encontrar essa semana? Okay? Well, let's meet, let's talk. E aí, vamos conversar, vamos encontrar. Let's pray, let's go out and do evangelism. Vamos orar, vamos fazer evangelismo juntos. It never happened. Isso nunca aconteceu. But with Ken, it did. Mas com esse cara, o Ken, aconteceu. Okay? I'm probably here because of him. Eu provavelmente só estou aqui por causa dele. Okay? So
I want you guys to think about this. Então eu quero que vocês pensem sobre isso. What are you doing with the things that you have received? O que você tem feito com aquilo que você recebeu? Some of you guys have received a lot. Alguns de vocês receberam demais. I mean a lot, right? Muito, And so you're muito. ready to just pour that out into Então other você está people. pronto para assim despejar isso na vida de outras pessoas. Okay, so you got to start thinking about this. Então você tem que pensar sobre isso. Paul had a Timothy. Paulo tinha um Timóteo. And then Timothy, he was a pastor and he had guys in his church. E aí o Timóteo era um pastor e ele tinha outros caras na sua igreja. Okay, can you be a Paul? Você pode ser um Paulo Or can you be a ou Timothy você pode ser um Timóteo and start looking for other people e to começar a disciple? procurar outras pessoas para Okay, discipulá-las. commit these things to men. Confie essas coisas a homens. Okay, now, the final point is really important as well. E o ponto final aqui que eu tenho é muito importante também. He says, be strong in his grace, Ele diz: fortifique-se na graça, commit these things to others, confie essas coisas a outros, but he says, commit it to faithful men. mas ele diz: confie a homens fiéis. Okay, now we could say women as well, right? A gente pode entender mulheres também, obviamente. To faithful people. Pessoas fiéis. Okay? The word faithful is so important. A palavra fiéis, fiel, é tão importante. It means to be worthy of trust, Significa ser digno de confiança, or that which can be relied upon. ou aquilo sobre o qual pode se depender, pode se apoiar. Okay? Are you a person that can be relied upon? Você é uma pessoa sobre quem os outros podem se inclinar, se apoiar? Okay? This is a big issue. Essa é uma questão importante. One of the things that we talk about here at Calvary a lot Porque uma das coisas que nós falamos aqui na Calvary bastante is serving. é servir. Okay? You're called to serve. Então você é chamado a servir. In some way, some form in your church you're called to serve. De alguma maneira, de alguma forma, na sua igreja você é chamado a servir. Okay? How do you do that? Como é que você faz isso? Okay? Well, I'm gifted like this, I like eu this. tenho esse dom aqui, eu faço essa coisa, eu gosto disso. Okay? Some of us are called to work with children. Alguns de nós somos chamados para trabalhar com crianças. Some of us are not. Outros não. You're not good with kids. Você não é bom com crianças. Okay? No problem. Tá tudo certo. Do something else. Faça algo além. Whatever you do, O que quer que você faça, do it with all your heart for the Lord, faça com todo o seu coração para o Senhor. as if you're doing it for Jesus, Como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus. and be faithful in it. E seja fiel nisso. Okay? Now, this is what we've had problems with in probably every church in the world. Então é aí que nós tivemos problemas com possivelmente qualquer igreja do mundo. Not everyone's faithful. Nem todos são fiéis. It's easy to say, hey, I want to do this. É fácil dizer, eu quero fazer isso. And start. E começar. Man, starting is so easy. Cara, começar é muito fácil. You have that excitement. Você está empolgado, Something new. algo novo. Every time when a new semester started in school, it was like, yes, new classes. No início de cada semestre na escola, eu falava, cara, legal, aulas novas. And then 2 or 3 weeks later, I was like, man, this Aí, is so annoying. Depois de 2 ou 3 semanas, eu falei, cara, que negócio chato. Okay? That's what happens with us as human beings. É isso que acontece conosco, sendo seres humanos. The excitement of starting something is far greater than continuing in it. A empolgação de começar algo é muito maior do que continuar naquilo que se começou. But the call for us to be faithful is all throughout the Bible. Mas o chamado para as nossas vidas, para sermos fiéis, está em todo o contexto das Escrituras. Okay, so if we're here at a conference with pastors and leaders, Então, se estamos aqui numa conferência com pastores e líderes, we have 2 things to worry about. temos 2 coisas com as quais precisamos nos preocupar. First, we're meant to focus in on our faithfulness. We are meant. Yeah. Primeira coisa, a gente tem que se preocupar com a nossa fidelidade. We have to be faithful to show other people a good example. Nós temos que ser fiéis para demonstrar um bom exemplo a outras pessoas. Okay? Imagine if we say, guys, well, I need you guys to be here. I need you to be serving every week. Então imagina se você falar, pessoal, preciso que vocês estejam aqui, que vocês estejam servindo aqui toda semana. And then you don't come for like Yeah. 2 or 3 weeks. E aí você não vem, você que convidou não vem. What is that? Aí você fala, peraí, como é isso? People are going to look at that and say, well, you're not coming. Why do I have to come? Não, peraí, você não tá vindo, por que eu tenho que vir? Okay? And they're not going to come. E eles não vão vir. Okay? We have to be faithful in what we're called to do first, Nós temos que ser fiéis, primeiramente, naquilo que nós fomos chamados a fazer, to set an example of consistency. para estabelecer um exemplo de consistência. One of the problems that we have here in Brazil Um dos problemas que nós temos aqui no Brasil is that sometimes people don't value consistency. é que às vezes as pessoas não dão valor à consistência. In the churches, we value spiritual gifts, signs, and wonders. Na igreja
igreja, às vezes parece que a gente valoriza assim dons espirituais de sinais e maravilhas. We want to see someone stand up and speak in tongues and then interpret it. Então a gente quer ver alguém se levantando, falando em línguas e o outro interpretando. We want to see someone with some crazy spiritual vision. A gente quer ver alguém assim que tem uma visão espiritual muito doida. Someone prophesying to the church. Alguém profetizando para a igreja. You have a prophet that comes and visits the church. Everybody goes to hear the Você tem um prophet speak. profeta que vai ali como visitante na igreja e todo mundo vem ouvir o profeta. But go week after week to hear a Bible study? Mas semana após semana ouvir estudo bíblico? That's absurd. Ah, isso é absurdo. There's no excitement in that. Não tem empolgação nisso, Okay, but that's the problem. mas esse é o problema. Because we need the Word of God, Porque nós precisamos da palavra de Deus. and the Word of God gives us consistency. E a palavra de Deus nos dá consistência. One of the problems that we have in being inconsistent Um dos problemas que temos na nossa inconsistência is that our faith goes up and down. é que nossa fé parece uma montanha-russa. We get led by our emotions. Nós somos liderados pelas nossas emoções. So one week we're at church and we're like, hallelujah, praise the Lord, amen. Então, num domingo a gente está na igreja dando aleluia e glória a Deus e aquele negócio. And then the next week we don't feel so good. E aí na outra semana a gente não sente tão bem. I don't feel good. I'm not going to church. Ah, não me sinto tão bem, não vou para a igreja não. Okay, but then the next week we go, E aí na outra semana a gente vai, we're kind of tired. é meio cansado. So we kind of sit during worship. Aí sento lá no meio da Or adoração. maybe we sing, we clap some hands. Aí dou uma cantadinha, bato palma. But we're thinking about other things. Mas eu tô pensando em outra coisa. Then the next week we come in and again, amen, hallelujah, we're E aí na dancing. outra semana eu volto e aí é aquele negócio de novo aí, glória a Deus. It's up and down. É pra cima e pra There's baixo. no consistency. Não há consistência. And what happens when we're not consistent, people start to distrust you. E o que acontece quando nós não somos consistentes, as pessoas passam a desacreditar de você. They don't see something that's consistent in your life. Eles não veem algo consistente na sua vida. And so they see, well, he's up this week, next week he's down. What's going on in this guy's Então life? ele olha pra sua vida e, pô, aqui ele tá bem, aqui ele tá mal. O que tá rolando na vida desse cara? It might be an emotional problem. Pode ser um problema emocional, It might be hormonal. pode ser hormonal. Okay? Or maybe it's just that you're fluctuating in your faith. Ou pode ser que você simplesmente tá flutuando na sua fé. Okay? And that's what happens. E é isso que There's acontece. times when we're like, yes, I believe God. Há momentos em que você tá ali, eu creio em Deus. God is going to take care of me. Deus vai cuidar de mim. We're feeling good. E nós nos sentimos bem quanto a isso. We wake up the next morning. E aí a gente levanta no dia seguinte. What am I going to do with my life? Meu Deus, o que eu vou fazer da How am I minha going to vida? provide for my family? Como é que eu vou prover para minha família? Where's our faith that we had last night? Mas e a fé que você tinha na noite anterior? Up and down. É para cima e para baixo. You see, faith comes by hearing, Fé vem pelo ouvir and hearing by the Word of God. e ouvir a palavra de Deus. You want to grow in your faith, right? Você quer crescer na sua fé, não quer? You've got to grow in the Word of God. Então você tem que crescer na palavra de Deus. That's what the Bible tells us. É isso que a Bíblia nos diz. That verse is so important for us Esse to versículo é understand. tão importante para que compreendamos. And then what happens is our faith starts to get more consistent. Então o que acontece é que nossa fé começa a se tornar mais consistente. And when we have dips in our faith, E é claro que nós temos assim tremores na nossa fé. instead of going all the way down, we just go a little bit. Mas ao invés de descer assim no abismo, a gente dá uma inclinadinha assim. Okay? We just have a little bit of fluctuation. That's normal. Então você tem alguma variação, isso é normal. And people are going to start to see consistency in your life. Mas as pessoas vão começar a ver uma consistência na sua They're going vida. to see, man, this guy, he walks with Jesus. Fala, esse cara caminha com Jesus. Yeah, I want to listen to what this guy has to Eu say. quero ouvir o que esse cara tem a dizer. Okay? This is so important for us to Isso é understand. tão importante. We have to be strong in our faith. Precisamos ser fortes na nossa fé. In order to do that, we have to be strong in the Word. E para sermos fortes na fé, precisamos ser fortes na palavra. Then we can be faithful in what we're called to do. Para que então possamos ser fiéis naquilo que fomos chamados a fazer. Okay? Now, the second thing we have to do, A segunda coisa que precisamos fazer, first we look at ourselves to be faithful, primeiro olhamos para nós mesmos para sermos fiéis. but then we start looking for other people who are faithful. E aí a gente começa a olhar para outras pessoas que também são fiéis. This is what I do. Isso é o que eu faço. I'm at church, I'm watching everything that's happening. Eu tô na igreja, eu tô olhando tudo que tá rolando. I usually know everyone who's there. Eu normalmente sei todo mundo que tá ali, conheço. I know who's at the prayer meeting. Eu conheço quem tá na reunião de oração. I know who comes on time, I know who comes late. Eu sei quem chega pontualmente, eu sei quem chega I tarde. know who misses when they're supposed to serve and when they're not. Eu sei quem fura a escala quando deveria servir. Okay? I know what's going on in my church. Eu sei o que tá rolando na nossa igreja. Okay, now, someday, hopefully, I won't be able to know what's going on in our E church. quem dera, né? Quem sabe um dia eu não saiba de tudo do que tá acontecendo na Because igreja. the church hopefully will grow and will reach a lot of people, and I won't be able to watch everything. Porque aí a gente espera que a igreja cresça e alcance tantas pessoas que eu não vou ser capaz de saber absolutamente de tudo. But right now, I know. Mas agora eu sei.
And I'm always watching. E eu tô sempre olhando. And I think most pastors are always watching. E a maioria dos pastores está sempre olhando. Why? Por quê? We want to see who's faithful. Porque a gente quer ver quem é fiel. I'm looking like, hey, this guy's been coming every single week. Então eu olho e falo, peraí, esse cara tá aqui toda semana. Man, hey, this guy's been coming to the prayer meeting now. Esse cara tá vindo pra reunião de oração Man, agora. this guy, he's been coming out with us to do evangelism. Ô, esse cara tá vindo pro evangelismo. I'm noting these things all in my head Eu tô notando essas coisas na minha cabeça. because I want faithful people. Porque eu quero pessoas fiéis. This is so important for us to understand. Isso é tão importante para nós entendermos. In Luke chapter 16, verse 10, Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus talks about something that it's just a profound principle. Jesus está falando de algo que é assim, um princípio profundo. He says this, Ele diz o seguinte: he who is faithful in what is least is faithful also in much. Ele And tá- he who is unjust in what is least is unjust also in much. Ele está dizendo o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. In the context, he's talking about money. No contexto ele está falando sobre dinheiro aqui, But this principle could apply to anything. mas esse princípio é aplicável a qualquer coisa. Okay, we can say, hey, this guy, he's consistent in cleaning the toilets at church. A gente pode dizer, sabe de uma coisa? Esse cara é consistente em limpar os banheiros da igreja. That means if we give him more responsibility, he'll probably be consistent in that as well. Isso significa que se nós concedermos a ele mais responsabilidade, ele também vai ser consistente nisso. This guy's consistent. He comes every single week to church. Esse cara é consistente, todo domingo ele está na igreja. Okay? He'll probably be consistent if we give him something more. Provavelmente ele continuará sendo consistente se nós darmos mais ou algo a mais para ele. Okay? Now the same thing is said by Paul in 1 Corinthians. A mesma coisa é dito aqui pelo Paulo em 1 Coríntios. He said that he is a steward of the mysteries of God. Ele diz que ele é um mordomo, um administrador dos mistérios de Deus. But he says it is required that a steward be found faithful. E aí ele diz, mas é requerido desses encarregados que sejam fiéis. Which one of us could ever say that we're not a steward of God? Qual de nós sequer diria que nós não somos encarregados ou mordomos de Deus? Every one of us has been given the gift of salvation. A todos nós foi concedido o dom da salvação. Every one of us has been given a spiritual gift. Todos nós recebemos algum dom espiritual. Every one of us has been given a calling to follow after. Todos recebemos um chamado para qual seguir. So you're a steward of the things that God has entrusted to you. Então você é encarregado, você é um mordomo, você é responsável das coisas que Deus confiou a você. So he's saying you are required to be faithful as a steward. Então ele está dizendo, como encarregado, é requerido de você que você seja fiel. And when you start to be faithful in little things, E quando você se torna fiel nas coisas pequenas, God will start to reward you for greater things. Deus vai recompensá-lo com coisas maiores. One of the things that I heard from back in the day at Calvary. Uma das coisas que eu ouvi assim, antigamente assim, né, na Calvary. Some of you guys know Greg Laurie. Alguns de vocês conhecem o Greg Laurie. This guy is one of the he's one of the most amazing guys as a minister in the United States. Ele é um dos caras assim mais incríveis como um ministro lá nos Estados Unidos. He's a pastor of a church that's like 25,000, 30,000 people. Ele é pastor de uma igreja de, sei lá, 25, 30 mil pessoas. I mean, it's giant. É gigante a igreja He que ele leads pastoreia. these giant evangelistic crusades in stadiums around the United States. E aí ele lidera no país inteiro essas cruzadas evangelísticas em estádios lotados. He's won hundreds of thousands of people to Christ. Ele já liderou centenas de milhares de pessoas para Cristo. And he started off as a high school hippie that accepted Jesus. E ele começou como um hippie adolescente do ensino médio que aceitou Jesus. And they said about him that the thing about Greg Laurie E falavam sobre o Greg Laurie, que uma coisa sobre ele. is they said whatever needed to be done, he would do it. Falavam o seguinte, ó, qualquer coisa que precisava, ele fazia. He said, "Hey, what do I need to do? Oh, o que eu preciso fazer? We need you to clean all the windows in the sanctuary." Greg, a gente precisa que você limpe todas as janelas do santuário. The whole sanctuary is windows. O santuário inteiro é de janela. You guys got to see it. It's like all windows. É de vidro, é tudo vidro. And he was like, "All right, let's do it." Ele falava, beleza, vamos lá. They said whatever was needed to be done, that's what he did. O que quer que precisasse ser feito, o Greg fazia. And now look at him.
E agora olha para ele. The guy's reaching hundreds of thousands of people. O cara está alcançando centenas de milhares de pessoas. That's not a coincidence, guys. Não é coincidência, pessoal. He had such an open heart to do whatever needed to be done. Ele tinha um coração tão aberto para fazer qualquer coisa que precisasse ser feita. And that God rewarded him with more and more responsibility as he proved himself faithful. E Deus o recompensou com cada vez mais responsabilidades à medida que ele se provava fiel. This is the formula that we're supposed to follow. Essa é a fórmula que a gente deve seguir. Now we don't want to say no, it's not about formulas in Christianity, right? E a gente não gosta de falar muito sobre fórmula no cristianismo, But né? it's kind of a formula. Mas de certa forma é uma fórmula. Be faithful, Seja fiel, God will reward you. Deus vai recompensá-lo. That's it, right? É isso. That's a formula. É isso, é uma It's pretty fórmula. simple, but É it's good. simples, mas é boa. Be faithful, Seja fiel, God will reward you. Deus vai recompensá-lo. Okay, we see that in the parable of the talents. Nós vemos isso na parábola dos talentos. Okay, what happens when the first and second steward come back to their master? O que acontece quando first and second, right? Yeah. O primeiro e o segundo homem ali, o primeiro e o segundo responsável pelos talentos volta para o seu mestre. He says, "Well done, good and faithful servant." Eles ouvem o quê? Muito bem, servo bom e fiel. This is our goal. Esse é o nosso That objetivo. one day we would stand before Jesus Que um dia cheguemos diante de Jesus and he would look at us and say, e ele olhe para nós e diga: "Well done, good and faithful servant." muito bem, servo bom e fiel. That should be the goal of our lives. Esse deveria ser o alvo das nossas vidas. I'm in Christ. I just want to hear him say, "Well done, good and faithful Eu estou em servant." Cristo e tudo que eu quero ouvi-lo dizer é muito bem, servo bom e fiel. But how do we get that? Mas como a gente consegue isso? Being faithful with the little things. Sendo fiéis nas pequenas coisas. That's it. É isso. Okay? What are you doing in your church right now? O que você está fazendo na sua igreja agora? Okay? It could be anything. Pode ser qualquer coisa. Okay? I greet people once a month. Eu recepciono pessoas uma vez por mês. Great. Do it. Maravilhoso, faça Be isso. faithful in that every Seja time. fiel nisso todas as vezes. And God will reward you. E Deus vai Because recompensá-lo. someone's going to notice you being faithful. Porque alguém vai notar que você está sendo fiel. And they're going to say, "Hey, can you do something else too?" E aí eles vão chegar para você e falar: dá para fazer mais alguma coisa? Okay? And then you go and you do that. E aí você vai e faz aquilo. And you be faithful in that. E você é fiel naquilo. Okay? This is the thing that we want in our society. É isso que a gente quer na nossa sociedade. We want everything right now. Nós precisamos, nós queremos tudo assim, na hora. We want everything without any form of sacrifice. A gente quer as coisas na hora, sem qualquer sacrifício. Okay? I want to go in, I want it to be comfortable, easy, and I want to receive everything. Eu quero chegar, eu quero estar confortável, eu quero que seja fácil e eu quero receber tudo. That's not biblical. Isso não é bíblico. Okay? That's American. Isso é americano. Okay? That's not how it works in the kingdom Não of é, God. não é como funciona no reino de Deus. Okay? He says, "Get in there and serve. Vai lá e serve. Do what I'm asking you to do. Faça o que eu estou te pedindo para fazer. Do what needs to be done, Faça o que precisa ser feito. and be faithful in that." E seja fiel nisso. I guarantee that your pastors are looking for that. Eu te garanto que seus pastores estão procurando por isso. Okay, now, one of the things that I read from Hudson Taylor. Agora, uma das coisas que eu li sobre o Hudson Taylor. Hudson Taylor was this amazing missionary that went into China and won so many people for Christ. O Hudson Taylor é esse missionário incrível que foi para a China e ganhou muita gente para Cristo. This is what he said. É isso que ele disse. If we are faithful to God in little things, Se somos fiéis a Deus nas pequenas coisas, we shall gain experience and strength nós devemos ganhar a experiência e força that will be helpful to us in the more serious trials of life. que será um auxílio para nós nas tribulações mais severas da vida. Okay? So this is not just about rewards in heaven. Então isso não é apenas acerca de recompensas celestiais. Being faithful is about you developing as a person here on earth too. Ser fiel diz respeito ao seu desenvolvimento como pessoa aqui na terra também. You're going to learn things from your faithfulness, Você vai aprender coisas a partir da sua fidelidade, from your service, a partir do seu and serviço, especially when things get hard. e especialmente quando as coisas tornarem-se difíceis. Because he doesn't say, "Hey, be faithful to me as long as it's easy." Porque ele não diz, seja fiel a mim, desde que seja fácil. No, he says, "Be faithful." Ele diz, seja fiel. The end, right? É isso. That's it. É isso. So,
it is implied that sometimes it'll be easy, but sometimes it's going to be hard. Está implícito, portanto, que às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil. Keep going when it gets hard. Mantenha firme quando for difícil. Okay, I'll tell you what. If I would have quit everything in my life when it got hard, Eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse desistido todas as vezes que minha vida se tornou difícil, I would never be here. eu nunca estaria aqui. Okay, I would never be married. Eu nunca estaria casado. I would never be doing any of the things that I do Eu today. nunca estaria fazendo as coisas que faço hoje. Because life is hard. Porque a vida é difícil. When you become a Christian, it gets harder. Quando você se torna cristão, ela fica mais difícil ainda. And then you have more responsibilities to take care of. E aí você tem mais responsabilidades para So lidar. God says, keep being faithful even though it's hard. E Deus está dizendo, continue sendo fiel mesmo que as coisas fiquem difíceis. But then we're going to learn through that. Mas aí nós vamos aprender a partir disso. I remember when I was back in the United States, Eu me lembro quando eu estava lá nos Estados Unidos, I was working at this restaurant, eu trabalhava num restaurante. and I got a ride home with this gal from work. E aí eu peguei uma carona com essa moça lá do serviço. And she was telling me about her life. E ela estava falando sobre a vida dela. And I asked her how long she had been in the area because she hadn't been there very long. E aí eu perguntei para ela quanto tempo ela estava ali na área, né, na cidade, porque não tinha muito tempo. And she said, oh, no, a few months. Ela falou alguns meses. Okay? I was like, oh yeah, where'd you come from before? Eu falei, de onde é que você vem? And she's like, well, a lot of places. Ah, vários lugares. She had done a lot of things. Ela fez muitas coisas. And she said, this has become my principle. E in aí ela life. falou o seguinte, ó, isso daqui se tornou o meu princípio de vida. Whenever things get stressful, Sempre que as coisas ficam estressantes, I just stop doing it. eu paro de fazer. And I go do something else. E aí eu vou faço outra coisa. Okay? So, this was a human being who said this to me. E isso foi um ser humano que me disse isso. I mean, I couldn't get out of my mouth, Eu não conseguia assim soltar, né? but I wanted to be like, that's so stupid. Mas eu queria falar, isso é tão estúpido. You're never going to get anything good in life if you quit. Você nunca vai conseguir algo bom na vida se você desistir todas as vezes. But there's nothing but good promises when we're faithful. Mas não há nada além de boas promessas a partir da nossa fidelidade. Okay? When it comes to church service too. Quando diz respeito aos cultos da igreja, ou serviço, né? Ou culto. No, Serviço da igreja também. okay. One of the things that my pastor always said to me. Uma das coisas que meu pastor sempre me He dizia, said, it's a lot easier to put someone in the ministry than to take them out. ele dizia, é muito mais fácil colocar alguém no ministério do que tirar. Okay? The point was, make sure they're faithful. O ponto é, certifique-se de que a pessoa que você vai colocar é fiel. Okay, so let's bring this back to us. Então vamos trazer isso novamente para a nossa realidade. You're going to be a leader, Você vai ser um líder, or you are a leader. ou você já é um líder. You know, there's some sort of leadership thing going on in your life. Algum aspecto de liderança já está rolando na sua vida. If you want to lead others, Se você quer liderar outros, you have to be faithful. você precisa ser fiel. This is our responsibility. Essa é a nossa Okay? responsabilidade. God's going to save you. Deus, He will, He's going to save you. Ele vai te salvar, He's going to give you the Holy Spirit. Ele vai te dar o Espírito He's Santo, going to give you spiritual gifts. Ele vai te dar dons He's going espirituais, to give you a calling Ele to vai te dar um follow. chamado para seguir, He's going to put you in a church. Ele vai te colocar numa igreja, And then he's going to ask you to do things. e aí Ele vai te pedir para fazer algumas Okay? coisas. All this stuff he does. Então, tudo que é feito, He just says, hey, be faithful in these things I gave you. Ele diz, seja fiel naquilo que eu te dei. Be faithful in the things that I gave you. Seja fiel nas coisas que eu te dei. Okay, so here's how it comes down to us as Calvary Brazil. Então é aqui que chega até nós como Calvary Brasil. Find faithful people Encontre pessoas fiéis and disciple them. e discipule essas pessoas. Give them more than what they're already doing. Dê mais coisas para elas do que elas já estão They're fazendo. studying the word, take them deeper. Então, eles estão estudando a palavra, leve-os a um ambiente mais profundo. They're serving, give them more. Estão servindo, dê mais Okay, trabalho. don't throw too much on them. Não põe muito trabalho neles, Okay, but with reason. Every time they're being faithful, give them more. mas todas as vezes que eles estão sendo fiéis, dá mais trabalho. Help them to keep growing. Ajude-os a continuar crescendo. Okay, it never stops. Nunca para. There's never a point where we say, okay, that's it. I was faithful, now I'm done. Nunca chega um ponto a gente fala, não, eu fui fiel, beleza, já deu. No, we keep progressing in the faith. Não, a gente continua progredindo na fé. We keep dreaming of bigger things. A gente continua sonhando com coisas maiores. Okay? And this is the thing that's so great. E isso aqui que é tão maravilhoso. The ministry at times is very lonely. O ministério, às vezes, é muito solitário. Alexandre was talking about that today. Alexandre estava falando sobre isso He hoje. said, you're never alone Ele falou, você nunca está sozinho, because you're always with
Jesus. Porque você sempre está com He Jesus. said, I will never leave you, I'll never forsake Ele you. disse, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Okay? Amen, right? Amém, não é verdade? But here's the other thing you want to do. Mas tem uma outra coisa que você quer fazer. Find somebody to walk with. Encontre alguém para caminhar contigo. Okay? You're walking with Jesus. Você You está and andando Jesus. com Jesus, beleza. Awesome, right? Você e Jesus, incrível. Get somebody to come with you. Mas chama alguém para caminhar contigo. Okay? Maybe it's a wife. Talvez é a esposa. Okay? Walk with your wife. Caminha com a sua esposa. Lead her with Jesus. Lidere ela para Jesus. Okay? But then find somebody in the church. Mas então encontre alguém na igreja. Maybe you're one of those people that's great with kids. Talvez você tenha uma dessas pessoas que são maravilhosas com crianças. Try to teach them, walk with them a little bit. Tente ensiná-los, caminhe com eles um pouco. Okay? The older they get, the easier it gets to walk with them. E aí, quanto mais velho eles se tornam, mais fácil caminhar com Okay? eles. Get some teenagers, walk with them, teach them everything. Pega uns adolescentes, começa a caminhar com eles, ensina tudo para Okay? eles. Maybe there's just someone who's a new Christian in your church. Talvez tenha um novo convertido na sua igreja. Maybe they're 65 years old. Ou talvez tenha alguém com 65 anos de idade. Okay? But you have been a Christian a lot longer than them. Mas você já é um cristão há muito mais tempo que essa pessoa. Walk with that person. Caminhe com essa pessoa. That way you will never be alone. Dessa maneira você nunca estará sozinho. Some of you guys know that we lived up in the northeast of Brazil. Alguns de vocês sabem que nós já moramos um tempo lá no nordeste do Brasil. We were up in João Pessoa, in Paraíba. Nós estávamos em João Pessoa, na Paraíba. Okay? Very, very challenging time for my wife and I. Foi assim, um tempo muito desafiador para minha esposa e para mim. Like really, really challenging. Muito desafiador. But and our church never really took off. E a nossa igreja nunca assim deslanchou lá. Okay? But we had one thing that was awesome. Mas nós tivemos uma coisa que foi incrível. Tiago. Tiago. Okay? That's it. We had Tiago. A gente tinha o Tiago. Okay? Tiago came to us. Tiago chegou até nós. He wanted to study the Bible. Ele queria estudar a Bíblia. He asked me, he said, "Hey, can you disciple me?" Ele chegou para mim e falou: "Você pode me discipular?" I said, "Let's do it." Falei: "Vamos lá." I started meeting with this guy. Comecei a encontrar com esse cara. This guy was the most flaky guy I've ever met in my life. Flake? Yeah. Esse cara era o cara mais assim, franguinho, é molenga mesmo que eu conheci na minha vida. He would be like, "Okay, I'll meet you 2:00. I'll be there." E ele falava: "Beleza, vamos encontrar, 2 horas, tô lá." 3:00, no Tiago. 3 horas, o Thiago nem dá as caras. 3:30, no Tiago. 3:30, nada do I Thiago. was like, "Man, where is this guy?" Cadê esse cara, meu? Okay, one of the things I like to do, I like to give people homework. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é que eu gosto de dar tarefa de casa para as pessoas. Hey, this is your homework for next class. Falar, então, ó, essa é sua tarefa de casa para a próxima aula. We're going to meet, we're going to talk about this theological issue. A gente vai encontrar e a gente vai conversar sobre essa questão So teológica. you're going to answer this thing and then you're going to bring me what you found. Então você vai responder a isso aqui e você vai me trazer de volta o que você respondeu. The dude comes to my house and he's like, "Oh yeah, sorry, I didn't do it." Aí o cara chega na minha casa, pô, foi mal, não fiz, ó. Okay. Well, next week. Next week you do it. A Okay? gente fala, tá, beleza, não rolou hoje, semana que vem você faz. Okay. Next week he comes, hour and a half late. Aí na semana seguinte ele vem, 1h30 mais atrasado, No homework. sem tarefa de casa. God, man. Okay. Man, Cara, are you taking caramba. this seriously, man? You got to do this. Falei, então, você tá levando esse negócio a sério? Você tem que levar a sério. No. I'm going to do it next week. Next week I got Não, it. não, relaxa, semana que vem Okay. tá resolvido. Next week he comes, hour late. Aí semana seguinte ele vem, 1 hora atrasado. No homework. Nada de tarefa de casa. I was just like, man, what am I going to do with this guy? Falei, meu, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Never before had I ever said this to God. Nunca antes desse momento eu havia dito isso aqui pra Deus. God, take this guy away and give me a new one. Falei assim, Deus, manda esse cara embora, me dá outro. Okay? He didn't take him away. Ele não levou o cara He embora. just kept coming. Ele vinha toda semana. So I was like, hey, Tiago, this is the thing, man. If you don't do this, you're out. Falei, Thiago, se você não cumprir esse negócio, você tá fora, amigo. Okay? I'm not going to meet with you anymore. Eu não vou me encontrar mais com você. No, I'm going to do it. Não, relaxa, eu vou fazer. Man, it was like trying to raise a 2-year-old, you know? Era como assim, tentar educar um bebê Okay, de you know, 2 you're anos. just like, man, you're driving me Falei, crazy. cara, você tá me deixando louco. You know what happened? Sabe o que aconteceu? The guy got on board. Ele começou a desenvolver. He started doing the homework. Começou a fazer a tarefa. He started coming more on time. Começou a chegar pontualmente. He was hungry. He wanted to study more. Ele estava faminto, ele queria estudar He mais. started helping me out with translation. Ele começou a me ajudar com a tradução. He started doing evangelism with us. Começou a fazer evangelismo com a gente. He was coming to our prayer meeting all of a sudden. Começou a vir do nada para nossa reunião de oração. He started doing everything. Começou a fazer tudo. And it was like we had a few people coming to our church, but we had Tiago. E aí tinha algumas pessoas vindo na nossa igreja, mas a gente tinha o Thiago. And it got to the point I taught
this guy basically everything I knew. E aí chegou ao ponto que basicamente eu ensinei pra esse cara tudo que eu sabia. And I was like, bro, I can't really do anything else. Aí eu cheguei a um ponto, eu falei, cara, não tem mais nada pra eu te passar. You need to study the Bible. Você precisa estudar a Bíblia. And so he took off and he moved to England. E aí ele foi embora, ele se mudou pra Inglaterra. Studied at the Bible college Ele there. foi pra escola bíblica lá, Graduated. se formou na escola Met bíblica, this British girl. encontrou com essa garota britânica, Married her. casou com essa menina. And now he's the youth pastor of their church over there. E agora ele é o pastor de jovens da igreja deles lá. Okay? One guy, that's all we had. Cara, é só o que eu tinha, But there's fruit. mas tem fruto. And now he's out and he's trying to make disciples. in E England. agora ele tá lá, e ele tá tentando fazer discípulos. And I just go, well, it was almost a complete waste of time, but at least we had Thiago. E aí eu penso, caramba, talvez foi quase uma perda de tempo total, mas a gente tinha o Tiago. But I'll tell you what, I was never alone. Eu nunca tava sozinho. Because I was with Thiago like 4 days a week. Porque eu tava com o Tiago assim 4 dias na semana. He'd come over to our house and eat. Ele vinha na minha casa comer. We'd go down the beach and do evangelism. A gente ia pra praia fazer We evangelismo. went to his university and did a Bible A study. gente ia pra faculdade dele, fazia estudo bíblico lá. Everywhere we went, it was with Thiago. Todo lugar que eu ia, o Tiago tava junto. Okay? That's discipleship. Isso é discipulado. Anybody can do that. Qualquer um pode fazer You isso. don't have to know everything. Você não precisa saber tudo. You just have to take what you know and transmit it to somebody else. Você só precisa pegar aquilo que você tem e transmitir a uma outra pessoa. And if we do E this, se nós fizermos isso, it makes the ministry a lot better place. torna o ministério um lugar muito melhor. You raise up someone else to share the workload. Porque você levanta uma pessoa para compartilhar a palavra. You have someone else who's working with you. You're not alone. Você tem alguém que está trabalhando contigo, você não está sozinho. You have someone else that can take care of difficult situations. Você tem alguém que pode lidar com questões difíceis. This doesn't happen without discipleship. Isso não acontece sem discipulado. Okay? So, our job very simple. Então, nosso trabalho, muito simples. Take these things, the word of God, Pega essas coisas, a palavra de Deus, entrust them to faithful men and women. e confias a homens e mulheres fiéis. Walk with them. Caminhe com eles. Raise them up in the Lord Levante-os, erga-os no Senhor, so that they can repeat what you're doing with them. para que eles possam repetir com outros aquilo que você está fazendo na vida deles. This is what we need in Calvary, Brazil. É isso que a gente precisa na Calvary Brasil. A form of spiritual multiplication. Uma forma de multiplicação espiritual. All right, what we're going to do tonight, we're going to have another time of worship. O que a gente vai fazer nessa noite, a gente vai ter ainda um momento de adoração. But we're going to also have a time of prayer for you guys. Mas a gente também quer ter um tempo de oração por vocês. So we're going to have the pastor's going to come up here on the sides and in the front. Então os pastores, eu quero chamar aqui, os pastores podem estar aqui à frente, nos cantos. And if you're feeling like, man, I need prayer for what you're talking about. E se você se sente assim, caramba, eu preciso de oração sobre isso que você está falando. I need prayer to be more faithful. Eu preciso de oração para ser mais fiel. Or maybe I need prayer to know what I'm supposed to do so that I can be faithful in Ou that. eu preciso de oração para descobrir o que eu preciso fazer para então eu ser fiel nisso. Or whatever it is. Ou o que quer que seja. I want you guys to just come forward during this time and we want to pray for Eu you. quero que nesse momento de adoração e de oração, você venha à frente, a gente vai orar por você. We want to help you guys be stronger disciples Nós queremos ajudar você a ser discípulo mais forte, so that you can make strong disciples. para que você possa então fazer outros discípulos também mais fortes. All right, let's worship the Lord. Vamos adorar o Senhor. Let's stand. Vamos ficar de pé?